Então, bom dia para a nossa última reunião de cenário do ano, num ano que acho que vai ficar entre os mais desafiadores da história aqui, para o lado de investimentos, de sociedade e assim por diante. Então, hoje a gente vai contar aqui com a super participação do Dan, fazendo, acho que um wrap-up, mas mais importante que isso, né, ver o que está acontecendo agora, quais são talvez todos os desafios que a gente tem pela frente, mas também a nossa visão para os cenários e possibilidades. Depois eu faço o nosso tradicional aí termômetros, falando um pouquinho da nossa visão de estratégia, tentando dar esse olhar mais longo, né? Geralmente o nosso horizonte, a gente olha aqui, vai de 3 a 9 meses, né? Ninguém está procurando acertar o olho da mosca, mas vamos tentar falar um pouquinho sobre desse ponto onde a gente está para frente, quais são nossas perspectivas para as classes de ativos para o ano de 2022. Então, eu vou passar a palavra para o Dan, acho que a gente vai começando, tem gente entrando ainda, mas tem bastante tempo aí para a gente conversar, e a gente pede para deixar as perguntas para o final, podemos fazer depois da apresentação para o Dan, para quem puder ficar até o final, só para a gente manter o foco e o horário. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos, obrigado aí pela presença. É uma quinta-feira, 9 da manhã, às vezes a gente sabe que é difícil para todo mundo. Bom, a ideia aqui é dar um panorama geral do que a gente esperava para 2021, o que aconteceu, mas acho que o mais importante do que isso é frente ao que a gente viu acontecer, o que a gente acha que vai acontecer como mais provável em 2022. Dada a restrição de tempo que a gente tem aqui, né, a gente sempre procura fazer essa reunião aí não superando mais do que 1 hora, a gente vai ser obrigado a ser superficial em vários dos temas que a gente vai tocar aqui, de uma forma bem resumida, mas aí eu estimulo a cada um de vocês que tiverem a intenção ou se aprofundar em algum tema específico para vocês entrarem em contato com algum membro do nosso time comercial para marcar uma reunião one-on-one, que a gente chama, né, pessoalmente, que a gente eventualmente possa focar no tema que vocês tenham mais interesse. Tá? Então, sem mais delongas, a minha ideia aqui é começar falando do cenário internacional, né, sempre pegando aquele país ou região, o que a gente achava que ia acontecer, o que aconteceu, o que a gente espera para frente. Então, começo falando do cenário internacional, falo um pouco de mercado internacional, depois passo para o Brasil, fala um pouco do que aconteceu nos mercados no Brasil, como é que a gente está vendo mercados no Brasil. Só para colocar todo mundo na mesma página, né? Eu sei que muitos de vocês conhecem já o nosso modelo de gestão, o nosso processo decisório, mas acho importante a gente falar aqui de novo. A gente sempre parte, quando a gente vai fazer nossos investimentos, nossas alocações, a gente sempre parte do cenário econômico. A gente tem aqui o Lívio, que é o nosso economista associado, que muitos de vocês já conhecem, já tiveram o prazer de interagir com ele. Eu sou economista de formação, tenho aí quase 20 anos de mercado olhando a economia, mas sempre o cenário macro, ele começa o embasamento das nossas decisões, nosso processo decisório. Mas tem um segundo passo muito importante, depois vocês vão entender um pouco por que eu estou falando isso, que é uma vez que a gente tem o nosso cenário, a gente tem um cenário base e a gente tem os cenários alternativos. O cenário base é aquele que a gente tem a maior probabilidade de acontecer, e os cenários alternativos eles podem ser negativos ou positivos. Acho que isso é um ponto importante. Acho que as pessoas, às vezes, elas só trabalham com cenários alternativos que sejam negativos, mas a gente tem que ter em mente a importância de cenários alternativos que sejam positivos. Né? Só dando um exemplo aqui. O cenário de Brasil, a gente vai ver aqui, é um cenário muito ruim, muito desafiador. A eleição, se fosse hoje, parece que fica entre extrema-direita e extrema-esquerda, com a extrema, não vou dizer extrema-esquerda, mas com a esquerda vencendo a eleição. Mas qual o cenário alternativo desse? Na nossa visão, seria um cenário alternativo positivo, que seria uma terceira via. Então, é importante a gente sempre ter na nossa cabeça, na nossa visão, que existem cenários alternativos positivos. Então, desenhamos nosso cenário, temos cenário base, temos cenários alternativos, aí a gente vai olhar para nível de preço, valuation e posição técnica. Isso aqui que é um ponto central no nosso processo decisório. Por quê? A gente pode estar com um cenário muito positivo ou com um cenário positivo, mas às vezes os preços já vislumbram esse cenário, e você não tem ganho adicional para esse cenário positivo. Ou, no outro lado, às vezes o cenário é negativo,
mas os preços já demonstram ou já precificam um cenário extremamente negativo. Então, o risco-retorno de estar alocado naquele ativo ou naquela classe de ativo, ele passa a ser assimétrico positivamente. Tá? Então, isso é muito importante quando a gente monta o nosso portfólio e talvez quando a Francisca for entrar aqui um pouco em asset allocation, os nossos termômetros, eles às vezes podem parecer que não condizem com o cenário que a gente está falando, mas quando você olha para preço valuation, ele pode fazer total sentido em termos de assimetria. Tá? Então, dito isso, vou começar aqui falando um pouco de economia americana. Tá? Acho que, em termos de crescimento, a gente não teve... Antes disso, desculpa, né? Vou falar de pandemia em termos gerais, que acho que foi um tema muito importante no passado, foi um tema importante esse ano. A gente está, de novo, aí num momento de fluxo de notícias intenso em relação à pandemia. Tá? Acho que a pandemia, esse ano, não foi um problema econômico, tá? E eu não quero que vocês me levem a mal. A pandemia ela é e vai continuar sendo um problema social, mas não foi um problema econômico ao longo desse ano. A gente teve efeitos pontuais e localizados das últimas ondas da pandemia, mas que foram transitórios. Né? O que eu quero dizer com isso? Não é que as ondas da pandemia, as ondas do vírus que a gente viu acontecer em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, elas não afetaram o crescimento. Elas afetaram, mas elas não mudaram a tendência de recuperação econômica global. Tá? Então, acho que esse é o ponto central. Então, o que a gente está vivendo hoje essas notícias em relação ao Omicron, que é essa nova variante, essa nova cepa da doença. A gente ainda não tem dados conclusivos, mas o que a gente tem de dados preliminares é que essa cepa ela é mais contagiosa, mas ela é menos agressiva. E que as vacinas, a princípio, continuam tendo alguma eficácia em frear casos graves ou severos da doença, mas ela perde um pouco de eficácia em relação às outras cepas. Tá? Então, a gente acha que os próximos meses vão continuar sendo, em relação à pandemia, muito parecido com o que foi ao longo de 2021. Então, a gente tem ondas intensas. Essas ondas, em termos de novos casos, elas são muito parecidas em termos de pico, mas cada vez mais a gente tem menos pessoas sendo internadas, sendo hospitalizadas e cada vez menos óbitos em relação ao número de novos casos. Então, as vacinas, por enquanto, funcionam e a gente não vê nenhum motivo, por enquanto, de acreditar que vai se ter uma nova variante que vai levar a uma mudança de tendência em relação à economia global, tá? Em relação a crescimento. Tá? Depois a gente vai falar aqui mais especificamente sobre inflação. Então, acho que eu não vou dizer que a pandemia é uma questão superada. Ela é um risco, vai continuar sendo um risco. O Covid ele não vai ser erradicado do mundo. Vocês devem estar acompanhando a própria H1N1, a própria influenza. Já existe vacina há muito tempo, as pessoas continuam pegando influenza, continuam pegando H1N1, tem muita gente que se vacina, tem algumas pessoas que não se vacinam, mas o número de casos graves é muito baixo, o número de internações é baixo, isso não sobrecarrega o sistema de saúde e você não tem que tomar atitudes drásticas de contenção do vírus. Tá? Então, acho que esse é o ponto central em relação à pandemia. Quando a gente olha para frente, é provável que a gente continue tendo essas ondas, mas também é provável que, em termos de número de casos graves, hospitalizações e óbitos, a gente continue numa tendência declinante. Tá? Começando aqui para os Estados Unidos, acho que quando a gente olha assim, o crescimento global, a gente, tirando China, a gente não teve nenhuma surpresa muito negativa em relação ao que esperava-se no final do ano passado, no começo desse ano. Tá? Acho que a economia global ela vai crescer basicamente dentro do esperado. Então, acho que em relação a crescimento, a gente não teve nenhum grande desvio das expectativas, exceto China, que a gente entra mais a fundo já já. A economia americana vai crescer aí perto de 5% esse ano, dentro do esperado. A gente teve algumas mudanças, né? Perdeu um pouco de crescimento em alguns trimestres por causa do vírus, mas depois recuperou quando teve a reabertura depois. Mas, grosso modo, é um cenário de crescimento robusto e saudável. Para o ano que vem, é natural que a gente tenha algum arrefecimento desse crescimento. Então, obviamente, que a velocidade de cruzeiro da economia americana não é 5% de crescimento, talvez seja mais para 2,5%, 3%.
gente deve crescer, salvo alguma surpresa muito maior em termos inflacionários de política monetária, a gente deve ter um crescimento americano essa magnitude entre 2% e 3%. Hoje as expectativas estão mais para 3 do que para 2, ou do que para 2,5%, mas é uma desaceleração, eu diria, natural, saudável e esperada da economia americana. Tá? Mercado de trabalho, inflação, acho que são as grandes surpresas aqui em relação aos Estados Unidos, em relação ao mundo. Tá? O mercado de trabalho americano está muito forte, está muito robusto. A taxa de, tirando volatilidades, algumas volatilidades pontuais ou mensais de alguns números, quando a gente olha o cômputo geral, e acho que o melhor dado para olhar isso é o Job Opening, que é um dado que saiu ontem, que é basicamente uma compilação de todos os dados de economia que a gente vê, o próprio Jobless Claims, que é os pedidos semanais de seguro-desemprego, que vão sair hoje, a toda quinta-feira, que sai 10h30, taxa de desemprego é 4,2, os pedidos de auxílio-desemprego rodando aí perto de 200 mil por semana, que já é um nível pré-crise. Então, acho que o resumo é que o mercado de trabalho muito forte, muito apertado, e isso aliado aos problemas da cadeia produtiva, em parte causados pela pandemia, em parte causados por uma política monetária muito forte, por uma política fiscal muito expansionista, trouxeram uma inflação que, nesse caso, e talvez aqui seja a grande surpresa para o mundo, que foi uma inflação, tanto a inflação cheia, né, o número cheio, quanto os núcleos muito maiores do que a expectativa. Esse é um fenômeno que não é só no Brasil, acho que no Brasil a gente está vivendo isso na pele, mas quando a gente pega a economia americana, a gente está falando aí de um CPI, que é o IPCA deles, rodando perto de 6%, o core CPI, que é o núcleo que o Fed olha, rodando ali entre 4%, 4,5% e 5%, que é um patamar, sim, muito acima do que esperava-se, né? Acho que a expectativa no começo desse ano é que a gente fosse ter esse repique inflacionário, mas que depois essa inflação fosse arrefecer ao longo do tempo. A gente passou pelo final do segundo trimestre do ano, a inflação não arrefeceu e o que esse número vai sair amanhã, o número de novembro, mas o que a gente está vendo até agora é que a inflação continua acelerando, ela ainda não deu nenhum sinais nem de acomodação e muito menos de arrefecimento. Então, acho que a grande surpresa para a economia americana e para o mundo como um todo foi o cenário de inflação mais alta. O que esperar para frente, né? Acho que essa é a grande pergunta e acho que aqui está o grande ponto de interrogação que não só a gente, como o mercado como um todo, vai colocar uma lupa ao longo dos próximos meses, né? A gente tem, sim, alguns vetores na inflação que são pontuais e que vão tender a arrefecer ao longo do tempo. Só que nos últimos 2, 3 meses, a gente começou a ver uma inflação muito mais espalhada, não só nos Estados Unidos, como ao redor do mundo, né? E quando a gente fala de inflação mais espalhada, não é só aquela inflação que foi causada por quebra da cadeia produtiva por causa da pandemia. Então, a inflação de serviços, que é uma inflação que tende a ser mais enraizada na economia, inflação de aluguéis, vários itens, né, que demonstram uma inflação mais enraizada e mais espalhada. Então, acho que a expectativa para o ano que vem é de alguma desaceleração dessa inflação americana, mas provavelmente, né, com um nível de confiança cada vez mais alto, esse core CPI, esse núcleo da inflação americana, ele não vai conseguir voltar ali para os 2% até o final do ano que vem, que é uma meta implícita que o Banco Central americano, o Fed, mira. Tá? Dito isso, a inflação é, sim, o nosso ponto focal aqui, vai ser o nosso ponto focal ao longo dos próximos meses e ao longo de 2023. A gente acha que, salvo alguma outra novidade que a gente não está mapeando no cenário, a inflação americana é o grande risco para o cenário base, que ainda é um cenário relativamente mais construtivo para a economia global. Tá? Por enquanto, a gente acha que o problema não é crescimento, a gente acha sim que o problema é inflação. Então, dito isso, o Banco Central americano ele vem mudando drasticamente a sua postura e a sua sinalização. Ele começou o ano com uma convicção elevadíssima de que a inflação era transitória, né? Ele falava e repetia dia após dia que a inflação era transitória. Meados do ano, ele precisou alterar não
essa sinalização da inflação transitória, mas precisou começar a sinalizar para um processo de normalização monetária, né? Lembrando, o juro americano está zero, ele faz o quantitative easing, que é aquelas compras mensais de ativos da mercado para injetar liquidez na economia. O quantitative easing, né, no meio do ano, ele começou a sinalizar que essas compras mensais seriam reduzidas. Ele anunciou essa redução na reunião de outubro ou novembro. Na verdade, foi na reunião de outubro, começando essa redução em novembro, mas ele continuou dizendo que tinha convicção que a inflação era transitória. O tempo se passou, em novembro ele começou a sinalizar que ele já tinha dúvida se essa inflação era transitória e que talvez ele fosse obrigado a acelerar esse processo de redução da liquidez no quantitative. E, de fato, nas últimas aparições oficiais, tanto dos membros do FED, dos diretores do FED, quanto do presidente do FED, né, o Jerome Powell, ele foi no Congresso americano na semana retrasada. O presidente do Banco Central americano ele é obrigado a ir 2 vezes por ano no Congresso para prestar contas, e ele falou a fatídica frase que este é o momento de aposentarmos o termo transitório para a inflação. Então, de fato, há uma mudança na percepção do Banco Central de que a inflação agora vai ser uma inflação que não é tão transitória assim, é mais permanente, e com isso eles devem acelerar o processo de retirada de liquidez da economia, encerrando em março, ou seja, no final do primeiro TRI, não mais no final do segundo TRI, como era a expectativa, e provavelmente iniciando logo depois um processo de alta de juros. Tá? Então, o cenário base hoje acaba o quantitative easing em março, começa um processo de alta de juros entre março e junho, julho. Qual o risco aqui? Aqui a gente acha que o risco é negativo, né? É o risco dele ter que acelerar ainda mais esse processo, né? A gente chegar amanhã, ter um número de inflação muito mais alto, ele ter que eventualmente encerrar o quantitative easing em fevereiro e já começar uma alta de juros em março. Tá? Acho que ainda é muito cedo para ter certeza que isso vai acontecer. Não é um número apenas de inflação que vai levar o Banco Central americano a fazer isso. Acho que a gente precisa lembrar que a economia americana está há algumas décadas sem inflação, né? Desde a década de 70 que a economia americana não vê uma inflação alta e tem toda uma gama de investidores e economistas, toda uma geração que não sabe o que é conviver com inflação alta e juros mais altos na economia americana. Então, esse, de fato, vai ser o ponto focal olhando aí para 2022, tá? Caminhando um pouco mais aqui à frente, acho que Europa e Japão, acho que caem um pouco mesmo que, dentro do mesmo bloco, né? Não vou dizer que é o mesmo bloco econômico, mas é um crescimento saudável esse ano, também aí perto de 4%, principalmente Europa. É uma inflação também alta e que também está acelerando, mas ainda em níveis bem mais baixos do que o nível da inflação americana, nível de crescimento da economia americana. Acho que a Europa está num processo, alguns meses atrás do processo americano, então acho que a Europa não vai liderar esse movimento de redução de liquidez, muito menos o Japão, acho que vai ser depois do Banco Central americano. Acho que uma ressalva aqui para o Banco Central inglês, né, o BOE, que é o Bank of England, que estão um pouco à frente do Banco Central americano, já pensando aí em elevar as taxas de juros. Mas, de modo geral, são economias que têm feito pouco efeito ou mexido pouco na economia global e nos mercados financeiros globais, né? Eles começaram com essa última onda da pandemia primeiro. A gente viu alguns efeitos pontuais em alguns países, mas são países que não são tão representativos assim em termos econômicos para o mundo, né? A Áustria, a Holanda, que estão tendo que lidar com o vírus, tendo que adotar algumas medidas protetivas maiores e mais apertadas, mas que, de novo, né, como a gente começou aqui essa nossa conversa, não devem mudar a tendência da economia global. Tá? Então, acho que para a Europa e Japão não deve ser um grande foco, a não ser que alguma coisa muito nova aconteça por lá, e a gente não está vendo isso acontecer. Aí a gente sobra aqui com China e emergentes. Né? Acho que emergentes, generalizando, acho que a gente teve uma quantidade de problemas maiores do que a gente imaginava. Foram problemas idiosincráticos, localizados, né? Acho que o mais evidente foi na Turquia, o presidente turco interferindo no Ministério das Finanças, no Banco Central,
baixando os juros na marra, a inflação na Turquia perde 20%, o cara está cortando os juros, moeda teve uma depreciação rápida e acentuada, obviamente que não dá para a gente fazer paralelos com outros países, mas com certeza isso dificulta um pouco o humor para a região como um todo, tá? África do Sul agora com esse problema da Omicron, mas que por enquanto o mercado até teve uma piora no primeiro momento, agora já voltou um pouco. O próprio Brasil com os nossos problemas específicos que a gente vai falar já já. Então, acho que para o cenário que a gente vê no que vem, que é um cenário de menos crescimento, né? Não é um crescimento ruim, tá, gente? É um crescimento menos robusto, mas ainda é um crescimento global saudável, mas é um crescimento mais baixo. Mas no mundo com mais inflação e menos liquidez, vai continuar a ser um cenário desafiador para países emergentes, economias emergentes e mercados emergentes, tá? Só faço aqui uma ressalva, vamos voltar um pouco ao que eu falei no começo, né? A gente sempre tem que olhar esse cenário vis-à-vis o que está no preço e nos valuations na posição técnica. Aí eu vou usar um pouco isso aqui para quando a gente for falar de Brasil. Mas um plano de fundo ainda desafiador. Tá? De novo, mais inflação, menos crescimento, a despeito de ser um crescimento ainda saudável e menos liquidez. E para finalizar, acho que a China, a gente não teve uma surpresa muito grande, a gente teve sim algum desvio na expectativa de crescimento, né? Chegou-se a esperar que a China fosse crescer 9% esse ano, ela vai crescer mais para 7,8%, 7,7%, alguma coisa assim. E tivemos também revisões de crescimento para o ano que vem. Acho que o mercado ainda está com expectativa aí de crescimento de PIB perto de 5, acima de 5. Acho que tem uma probabilidade não desprezível e crescente que a China possa crescer menos do que 5 ano que vem, porque o principal motor do crescimento chinês, que é o mercado imobiliário, está passando de fato por um problema bem maior, tá? Então, acho que a surpresa de China, ao contrário dos Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra, não é inflação, né? Inclusive, hoje de manhã saíram os dados de inflação de novembro da China, o CPI e o PPI foram dados... o CPI nunca acelerou, o PPI, de fato, parece que fez o seu pico agora, outubro e novembro, muito em cima de preço de alimentação, preço de commodities, mas a inflação não foi, pelo menos esse ano, um problema para a China e não deve ser um problema no ano que vem. O problema na China é um problema de crescimento de mercado de crédito e de mercado imobiliário. Tá? Em parte, o que aconteceu na China esse ano foi induzido pelo próprio governo chinês para você, não vou dizer estourar a bolha, mas para você desinflar a bolha no mercado imobiliário e no mercado de crédito. O país está tendo que lidar aí com a reestruturação da Evergrande, que é uma das 3 maiores incorporadoras imobiliárias do país. Essa noite foi, de fato, anunciado o default esperado da Evergrande, inclusive a Fitch colocando tanto a Evergrande como a Kaiser, que é uma outra grande incorporadora chinesa, no rating de Restricted Default. Eles vão ter que reestruturar a dívida, vão ter que renegociar com seus credores, e obviamente isso afeta toda a cadeia do mercado imobiliário e da economia chinesa. As estimativas de quanto o PIB depende do mercado imobiliário giram entre 10% e 30%, dependendo do como é que você classifica os setores, né? Então, acho que teve uma surpresa assim, de crescimento mais baixo para a China, e o nosso cenário para frente é de um crescimento mais baixo por mais tempo. Tá? A gente tem visto o policymaker chinês adotar medidas pontuais e localizadas de suporte à economia, mas não são medidas de estímulo, são medidas de suporte. Estou tomando bastante cuidado aqui com as palavras que eu estou usando. Por quê? Quando a gente volta lá na crise de 2008, nos Estados Unidos, na crise de 2011 e 12 na Europa, na crise de 2015 e 2016 na própria China, a China injetou liquidez na economia em termos monetários, fiscais e creditícios para estimular a economia. Eles não mostram disposição de fazer isso agora. Eles estão simplesmente dando suporte pontual e localizado a alguns setores. Então, a gente não acha que a gente vai ter uma reaceleração da economia chinesa. A gente acha que eles vão atuar para evitar cenários catastróficos, mas o crescimento da China vai sim ser menor por mais tempo ao longo do ano que vem.
e, obviamente, que isso tem reverberações para todo mundo, principalmente para os países e para os ativos e classes de ativos que são mais dependentes da demanda chinesa. Tá? Acho que com isso a gente fecha aqui o cenário internacional. Eu tinha prometido e combinado aqui com a Chica que eu ia falar só meia hora, já vou passar um pouco, já peço desculpa, mas acho que é importante a gente fazer esse panorama aqui do que passou e do que a gente espera. Então, resumidamente, eu tenho classificado aqui o mercado internacional, né? A gente, durante muito tempo, a gente teve muito vento a favor do mercado internacional. Por quê? A gente tinha um crescimento global saudável, né? A gente teve a pandemia, mas foi muito rápido, né? Não dá para dizer que a pandemia ela marcou o fim de um ciclo, né? Ela só fez um dente no ciclo, mas voltou rápido. Então a gente tinha um crescimento saudável do mundo, liderado muitas vezes pela China. A gente tinha uma inflação no mundo muito baixa, principalmente nos Estados Unidos. E a gente tinha uma liquidez muito ampla, né? Com juros baixos no mundo. E muitas vezes, em algumas regiões, com juros negativos e com injeção de liquidez. Veio a pandemia, a gente ainda teve uma grande novidade, que foram estímulos fiscais gigantescos, em magnitude que a gente não via há décadas. E agora, a gente está entrando em 2022 com um cenário onde a inflação vai ser mais alta, o crescimento vai ser mais baixo, a liquidez vai ser menor, e a gente ainda tem algum estímulo fiscal, mas é longe do que a gente teve ao longo dos últimos meses. Tá? Então, se a gente antes tinha ventos muito favoráveis, a gente ainda não tem a convicção que a gente tem ventos contrários, mas a gente, no mínimo, a gente está no momento onde não tem mais vento. Então, a gente estava lá navegando, vento a favor, estava tudo bem. Agora o vento parou. Né? A gente está naquela fase de olhar para o lado e agora, né? Qual vai ser, da onde vai vir o vento? Vamos voltar a ter vento favorável ou vamos ter vento contrário? Né? Vento contrário é o quê? A inflação americana continua subindo, o Fed tem que acelerar o processo de retirada de liquidez, os ativos, em alguns casos, estão com preços ao leste de posição técnicas negativos, a gente tem que adotar aqui uma postura mais defensiva, ou não. Né? De fato, a inflação vai arrefecer, a retirada de liquidez vai ser gradual, o mundo vai continuar crescendo. Então, a gente está naquele momento de definição. Algumas respostas a gente ainda não tem, outras respostas a gente já tem. No caso de China, a gente acha que cresce menos por mais tempo, que é um vento levemente mais frio, não vou nem dizer que é contrário, mas é um vento mais frio. Na economia americana, acho que é mês a mês. Acho que amanhã vai ser um dia bastante emblemático nesse sentido. Os dados de emprego americano na semana passada foram dados relativamente fortes por debaixo da superfície. Tá? Linkando isso ao mercado, acho que se a gente olhar só para o S&P, para a Nasdaq e até para as bolsas americanas, é um pouco enganoso. Né? O S&P acho que sobe 25%, 24% esse ano, a Nasdaq também 20 e poucos por cento esse ano. Quando a gente olha para o DAX, também sobe os seus 16, 17, o DAX é o índice alemão, o próprio Nikkei japonês, né? As bolsas em geral, Brasil, China, estão tendo anos bastante favoráveis, mas por debaixo da superfície tem muita coisa acontecendo. Né? Mercado de renda fixa, tirando o mercado de crédito high yield, foi um ano muito desafiador, né, de queda, né, de papéis soberanos, títulos high grade lá fora. Foi um ano mais desafiador, porque foi um ano de abertura de taxa de juros, foi um ano onde, pela primeira vez em muito tempo, essa classe foi desafiada, e a gente acha que essa classe fora do Brasil vai continuar a ser desafiada ao longo do ano que vem. Na Bolsa, a despeito dos... A gente olha por debaixo da superfície, assim, tem diversas ações, tanto da S&P quanto da Nasdaq, que caíram 30%, 40%, 50%. Né? Várias ações que foram queridinhas do pós-pandemia, caindo 50% do pico. Né? Eu posso dar aqui alguns exemplos. O Zoom, a plataforma Zoom que a gente está usando aqui, foi queridinha na pandemia. Se depois vocês puderem dar uma olhada ali de quanto a ação da empresa caiu, vocês vão ficar chocados. A Peloton, que eu não sei se vocês conhecem, que é aquela de bicicleta, né? A pessoa comprava bicicleta para fazer aula de spinning, bicicleta em casa, queridinha da pandemia. A ação despencou, né? Então, acho que tem muita coisa acontecendo por debaixo da superfície dos mercados, seja mercado de ações, seja mercado de renda fixa, que já não são tão inequivocamente positivas como, eventualmente, a gente só olhar para os índices aparenta, tá? E a gente acha que o mercado vai continuar assim, a gente acha que
a gente está entrando num momento em que, nos Estados Unidos, preço, valuation e posição técnica de ações é ruim. A gente nem acha que o cenário é ruim, mas a gente acha que a simetria é ruim, tanto em ações quanto em renda fixa, e a gente acha que vai continuar sendo ruim. O que vai fazer a gente mudar de opinião? Se o preço ajustar, ou se a posição técnica ajustar. Como é que se ajusta preço, né? Ou as empresas continuam entregando resultado e o preço fica no mesmo lugar, o valuation fica mais barato, ou o preço cai. E aí o preço fica mais barato e, eventualmente, os fundos desalavancam posição. Por enquanto, isso não aconteceu. Isso vale tanto para ações quanto para renda fixa. Europa é um mercado um pouco menos expressivo, mas acho que vale essa mesma regra. E quando a gente olha para a China, a gente já vê o contrário, tá? A gente acha que o cenário ainda é desafiador, mas a gente acha que o mercado já precificou muita coisa ruim, né? Acho que o mercado de China, o índice já caiu uns 30%, 40% do pico. Muita empresa robusta que caiu 60%, 70%. Eu não estou falando de startup, não, estou falando de Alibaba, né? Que valia 600, 700 bilhões, está valendo 300, 200 e alto. JD, que é uma outra grande plataforma de e-commerce chinesa, Pinduoduo e assim sucessivamente. São empresas sólidas, robustas, com presença no mundo inteiro, que as ações caíram 60%, 70%, porque a China está passando por um momento conturbado, não só economicamente, como em termos regulatórios. Então, quando a gente olha a China, a gente acha que vamos ter ainda volatilidade no curto prazo, mas a gente já acha que o preço, valuation e posição técnica já justificam posições um pouco maiores no mercado chinês, para quem tem visão de médio e longo prazo. Tá? Acho que de mercado internacional e economia internacional é isso. Tá? Entrando em Brasil, acho que a grande surpresa, muito parecida com os Estados Unidos, foi inflação e política monetária. Vamos fechar o ano crescendo perto de 5, 4,7, 4,8, que é um pouco parecido com o que a gente tinha no começo do ano, né? A gente começou o ano ali esperando 4, 4,5, aí depois teve uma onda de otimismo, chegando a falar em 5,5, 6, e depois voltou para esse 4 e alto 5. Então, a gente vai fechar o ano com esse crescimento. Acho que a grande novidade em termos de crescimento foi a forte desaceleração que a gente está vendo acontecer nesse final de ano, nesse último trimestre do ano, os indicadores de alta frequência que a gente acompanha, o que a gente recebe de feedback das empresas, principalmente empresas de varejo, que teve uma desaceleração dramática de crescimento. Os indicadores de alta frequência confirmam isso, e agora os indicadores que a gente chama o hard data, né? Ontem saiu as vendas no varejo do IBGE, também apontam nessa mesma direção. Indicadores de confiança da FGV mostram uma desaceleração grande da economia. A economia perdeu o momento e as expectativas para o ano que vem são de um crescimento, de fato, muito baixo, né? O crescimento vai ser zero, nulo ou, eventualmente, levemente negativo. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem pela frente. E a inflação, que a gente vai fechar o ano com o IPCA provavelmente acima de 10%. As expectativas para o ano que vem têm subido sucessivamente, né? Estão aí perto de 5,5%, ainda é uma inflação alta, então é uma combinação ruim, né, de crescimento baixo ou zero ou negativo com inflação alta. Taxa de juros que saiu de 2 já está em 9,25 e provavelmente vai para 11, 12. E, obviamente, que isso gera um aperto adicional das condições financeiras e um vento contrário a mais para o crescimento do ano que vem. Tá? Vários setores da economia que dependem de taxa de juros ou são setores alavancados. Taxa de desemprego ainda está alta, né? Longe de ter recuperado como recuperou nos países desenvolvidos. A gente está aí com um novo Auxílio Brasil, auxílio emergencial para ser anunciado. Acho que uma parte do fatiamento da PEC foi votada e aprovada ontem no Congresso. Isso deu alguma sustentação ao crescimento nesse começo de ano, mas agora a gente está numa situação que esse dinheiro, nos últimos meses, foi muito usado para comprar, né, linha branca, celular, etc. Com a inflação alta do jeito que foi, está faltando recursos para as classes mais baixas comerem, né? O botijão de gás está R$120, a gasolina está R$7. As pessoas estão tendo dificuldade com recursos para o seu dia a dia. Então, esse novo auxílio ele vai servir pura e simplesmente para as pessoas sobreviverem, não vai dar um estímulo adicional ao crescimento.
pode favorecer ali o setor de supermercados, etc., mas é, de fato, um pano de fundo bem mais desafiador para o Brasil. O fiscal esse ano foi muito mais positivo do que se esperava, né? Acho que a gente vai fechar o ano com 80%, 82% de dívida PIB, né? Chegou a falar-se de 100% de dívida PIB, mas as incertezas fiscais para o ano que vem são muito grandes, tanto da dinâmica da dívida, você não cresce, inflação alta até ajuda a dívida, mas você não crescer e você ter a taxa de juros mirando 10, 11, 12%, você causa uma dinâmica de dívida explosiva e muito preocupante. Então, acho que a gente tem um problema grande aí para ser equacionado ao longo do ano que vem. Porém, aí eu vou voltar aqui para encerrar também e deixar tempo para eventuais perguntas e para Francisco falar aqui de asset allocation. Brasil é um cenário desafiador, assim como China. Quando a gente olha preço, valuation e posição técnica, já tem muita coisa ruim no preço, né? A bolsa chegou a operar aí a 100 mil pontos, agora nesses últimos dias está 106 com 108. É muita ação que caiu 60%, 70%, 80%, 90%. Obviamente que vai ter algumas dessas empresas que não vão atravessar, não vão conseguir fazer a travessia, mas muitas dessas empresas elas vão fazer a travessia. Tem questões técnicas acontecendo no mercado de Brasil, que é resgate de fundos de ações para entrar em renda fixa, que trazem uma dinâmica perversa para a Bolsa, e uma hora isso acaba, isso tem nível para acabar, né? Não vai acontecer para sempre, isso pode durar mais um tempo, mas não vai acontecer para sempre. Mas, de novo, o cenário é desafiador, mas talvez em alguns setores e algumas ações já tenha um cenário muito ruim precificado. Acho que o mesmo comentário vale para o mercado de câmbio, para o mercado de juros, né? O mercado até se ajustou bastante nos últimos 10 dias, né? A gente vê ali o janeiro 23, os juros pré-fixados de janeiro 23 chegou a estar fechando 100 basis, saiu de 12,40 para 11,40, mas eu não vi como é que foi a abertura hoje. A curva já está fletada, né? Ou seja, o mercado já acha que vai fazer um pico de CDI, de Selic ali 13, 14, depois começa a cair, ou seja, o mercado já acha que tem um nível restritivo ali de juros e que em algum momento, talvez não ano que vem, mas em 2023, os juros têm que começar a cair de novo. E o mercado de câmbio, a despeito da gente ainda estar no nível alto, esse ano a gente não é um dos destaques negativos contra os nossos pares. Tá? Ano passado, de fato, foi trágico em termos de performance da moeda. Acho que muito disso foi por causa daquela taxa de juros de 2% que a gente tinha. A gente indo de novo para 2 dígitos de taxa de juros, acho que a gente fica um pouco menos suscetível, não que a gente fique totalmente suscetível ao que aconteceu lá fora. Né? Se for um cenário de menos liquidez, dólar forte, a perda de condições financeiras, o dólar vai sofrer, mas a gente criou uma linha de defesa maior para essa taxa de juros mais alta. Tá? Então, a gente tem mantido as nossas alocações no Brasil, a gente não acha que seja o momento de nem comprar nem vender na Bolsa, principalmente. É o momento de ter um pouco de paciência e parcimônia, de esperar um pouco as coisas acontecerem. A gente andou aumentando há 3, 4 semanas posição em renda fixa. A gente ainda acha que está em níveis atrativos para carregar. Obviamente vai ter volatilidade. A decisão do Banco Central ontem foi percebida como um pouco mais dura. Talvez o mercado abra um pouco de taxa hoje, mas a gente acha que nesses níveis aí aguenta bastante desaforo. Tá? Então, acho que, a grosso modo, para eu finalizar aqui, eu me estendi até mais do que eu deveria. Eu falei que eu ia falar meia hora, falei 40 minutos. É um cenário econômico ainda desafiador para o Brasil, mas a gente acha que já tem muita coisa no preço. Tá? Algumas coisas vão melhorar, o crescimento vai piorar, a inflação melhora, né? A inflação cai, o fiscal ainda é uma incógnita, a gente não tem grandes problemas de contas externas, e a gente tem uma eleição. E aí, para eu finalizar aqui, não vou dar nem opinião e nem nada em relação à eleição, simplesmente porque a gente acha que tem muita água para rolar. Acho que a gente já deveria ter aprendido com o que aconteceu na eleição do Trump no primeiro turno, com o que aconteceu com o Brexit, com a eleição do Bolsonaro e com a eleição até do último governador que foi até empichado no Rio. Assim, tem eleições que são definidas às vezes na semana, no dia da eleição. A gente, obviamente, que a gente tem que acompanhar, a gente tem que monitorar, a gente tem que ver o que está precificado, qual o cenário básico, quais são os cenários alternativos. Hoje, eu não acho que tem nada bom precificado.
né? Eu acho que, de fato, está ali entre Lula e Bolsonaro, é o que as pesquisas dizem, não estou falando aqui nada de diferente. Agora, existe a possibilidade de ter uma terceira via que seja bem recebida pelo mercado e que ganhe tração ao longo do tempo? Existe. Quanto isso está pratificado no mercado hoje? Zero. Então, o cenário base aqui que a gente chegue na eleição entre Bolsonaro e Lula ou entre esquerda e direita, mas tem aqui uma sementinha, uma opcionalidade que a gente não acha que é zero, que hoje é 10% a 15%, mas se esse negócio virar 30%, o mercado já vai reagir. Se virar 50%, os preços são outros. Então, acho que a gente tem que ter um pouco isso em mente. Acho que a gente veio de um ano muito ruim. A gente ainda está no meio dessa mudança de alocação, principalmente da pessoa física, né? Acho que os fundos de pensão têm uma visão de mais longo prazo, já mudaram muito a mentalidade ao longo do tempo, não tem feito movimentos muito bruscos, né? A gente está nesse momento agora de revisar as políticas, pensar o ano que vem, mas acho que as pessoas físicas estão mais ali, né? Estão sendo mais influenciadas para tira de bolsa, põe renda fixa, põe aqui incentivada, LCI, LCA, e estão botando tudo no mesmo, todo o risco no mesmo saco, né? Que nem é positivo, né? Porque você faz um portfólio que só tem renda fixa e se os juros continuarem subindo e se a inflação continuar alta, isso você está tudo num ativo só e a pessoa está sendo induzida a achar que vai ter mais visibilidade de retorno. Então, acho que o resumo é esse: a gente tem uma visão cautelosa para o ano que vem como um todo, mas a gente vê algumas oportunidades aí de alocação e que a gente acha que o momento é de ter um pouco mais de sangue frio. Não achamos que é o momento de ter sangue frio, que o mercado chegou a preços que a gente tem que aumentar expressivamente nossas alocações, mas a gente também acha que nesses níveis a gente não tem disposição em mexer em nada e a gente tem que ter uma visibilidade lá na frente que tem um risco positivo, que é uma terceira via ganhar tração para a eleição no ano que vem. Bom, vou me desculpar aqui com a Chica, me alonguei demais, mas obrigado pelo tempo de vocês aí essa manhã. Vou pedir desculpas que eu estou com tô com uma alergia no olho, eu vou me poupar a vocês de ficar vendo aqui meu rosto hoje, mas como eu não sei falar com a mesma propriedade que o Dan, eu vou pôr nossa apresentação de cenário, depois aqueles que não receberem tiver interesse podem nos pedir, a gente manda, e eu vou entrar aqui então na parte do Asset Allocation, que é onde a gente explora a questão dos cenários, como eu comentei, tentando só resumir aqui a nossa visão para a classe de ativos. Primeiro, a gente sempre começa essa quebra de visão, né? O primeiro nível, o que é o Asset Allocation? Né? Para cada classe, cada estratégia, a gente quebra em duas caixinhas. Né? A gente pode estar pessimista, ou seja, abaixo de um ponto neutro das políticas de investimentos, ou otimistas acima do ponto neutro das políticas de investimentos. Então, os nossos termômetros vão de -2 a +2, de acordo com o quê? O objetivo de retorno e, principalmente, tolerância a risco de cada investidor. Então, assim que a gente nos posiciona em nosso modelo de Asset Allocation. Mas a primeira quebra, o primeiro nível que a gente analisa, na verdade, é em relação ao Brasil, né? A gente chama de investimentos no exterior, mas, na verdade, qual que é a nossa visão para o Brasil nesse momento, nesse horizonte de tempo? E aí eu queria destacar uma coisa que não muda a nossa visão. O que significa a nossa visão? A gente está no +2, ou seja, no máximo possível para alocação e investimento no exterior, porque o Brasil, como também mostrou aqui, está numa situação bem mais frágil em termos de crescimento, desafios fiscais do que o restante do mundo, apesar de que o mundo já não está mais tão fácil. Mas quando a gente olha a análise de fluxo, e eu acho que isso é muito importante para as nossas instituições de renda variável, a gente vê que a visão do estrangeiro em relação ao Brasil mudou um pouco. Na verdade, o que mudou? Mudou o otimismo com outras regiões. Por exemplo, dentro dos países emergentes, a gente tem a China agora numa posição muito mais crítica. Então, quando não existia nenhum investimento para o Brasil dentro do mandato emergente, a concentração em China, isso já mudou. A gente já vê que nos últimos 3 meses
o Brasil aparece aqui como destaque em termos de volume financeiro, né? Essas bolinhas mostram o fluxo de ETFs por países, então não é por região, né? É só por países, sendo que o tamanho da bola é fluxo financeiro e não proporcional ao nosso mercado, e a corzinha está entrando ou saindo dinheiro. Então, consequentemente, o que está acontecendo? Mudou completamente a distribuição dos investidores no Brasil. A gente passou investidor estrangeiro, né? Já foi lá em cima, mas passou um bom tempo menor com o que a subida do investidor pessoa física, e agora essa curva já reverteu. Então, o ponto que eu quero que a gente tenha em mente é, atualmente, o investidor estrangeiro representa 53% da bolsa local. Muitas vezes, quando a gente discute os nossos investimentos, a gente se blinda, né? A gente fica cego para essa questão e só olha a nossa dinâmica, que dá um peso muito grande para as questões eleitorais. Isso se aplica para todas as classes de ativo. Na bolsa é mais fácil a gente ver, mas se aplica para a moeda, se aplica com uma proporção muito menor, porque o peso de investidor estrangeiro é menor, mas ainda assim é muito relevante para juros, se aplica para todas as classes de ativo. Então, qual que é a nossa visão? Essa questão dos preços, né, justos, o lugar de equilíbrio tem um peso muito maior para o estrangeiro, que a verdade é que para eles não faz muita diferença, assim, né? Para nós, um candidato ganhar mais força ou ganhar menos força faz toda a diferença no cenário. Mas para uma análise macro, né, a visão do estrangeiro em relação às nossas questões eleitorais tem um peso muito menor do que para a gente. Por outro lado, as questões fiscais, essas questões bem estruturais têm um peso maior. Então, no cenário global, a gente tem o quê? Um mundo com uma situação menos, digamos, Goldilocks, que é o termo internacional, ou seja, né, onde vai tudo bem, né? A gente até 3 meses atrás tinha um mundo crescendo, com estímulo, muita liquidez, tudo indo bem, os ativos de risco refletindo isso, e hoje eles têm que lidar, né, com uma nova onda de pandemia, China com diversos desafios de crescimento, e como isso se sustenta num cenário de retirada de estímulos. Consequentemente, o Brasil fica menos feio na foto relativa internacional. Mas isso não muda o nosso posicionamento, tanto para câmbio, né? Teoricamente, o diferencial de juros entre os países é uma das variáveis mais importantes, junto com a questão do risco país, que vem estável, mas o que a gente vê é que o câmbio é uma variável que está muito frágil no Brasil e no mundo, com todas essas transições, a gente mantém um posicionamento neutro. O que é um posicionamento neutro? Na política de investimentos de cada um, depende de quanto você tem renda variável, depende de quanto você tem multimercado, tem um ponto ótimo para reduzir, né, o risco, é aquela parcela que realmente reduz o risco. Geralmente, nos nossos portfólios, alguma coisa entre 3% a 5% do portfólio já faz uma boa proteção para a estratégia internacional. A gente não está nem posicionado otimista, nem pessimista por essas forças contrárias que estão brigando. Mas, de qualquer forma, né, então, neutro nas alocações cambiais, ou seja, em linha com a política de investimentos, mas no máximo possível na parcela offshore, porque apesar desse mundo estar mais desafiador, a situação local ainda é bem mais frágil. Consequentemente, isso se reflete quando a gente olha a foto dos ativos de risco. As bolsas internacionais, aqui são as principais bolsas internacionais, seguem fazendo suas máximas. Então, a Nasdaq, né, que aqui desde o começo da pandemia, na foto mais recente não, né, mas a bolsa que mais sobe duplicou de valor, enquanto a gente mal conseguiu recuperar aqui a nossa posição do início da pandemia. Por outro lado, quando a gente vê o ano, a gente vê que teve uma versão a risco recente com as notícias da Covid internacional, mas todo mundo já fazendo catch-up aí com a notícia que tem menos letalidade, e a Bolsa Brasileira ainda fica para trás, né? Ainda está aí abaixo do início do ano, quando a gente olha o EWZ, que é o índice da Bolsa negociada lá fora, em dólar, né? O MSCI Brasil. Ou seja, a gente continua com uma visão para a Bolsa Brasileira, né, de ser o ativo entre as principais bolsas internacionais mais descontados, né, operando aqui bem abaixo dos seus níveis, né, digamos, comparado aos seus pares, e as bolsas internacionais continuam superando as suas máximas, e aí tem uma pequena correção quando vem os ativos de risco e voltam a subir. Isso se reflete aí, inclusive, para o índice de emerging markets, que sofreu muito durante um período e agora volta a recuperar. Mas na nossa visão, a gente ainda olha com muita cautela, principalmente a parcela mais indexada da Bolsa.
Por que isso, né? Quando a gente olha os valuations, a relação preço-lucro, que tem toda uma discussão da bolsa tá cara demais, a gente observa que as sucessivas rodadas de resultados acima do esperado, né? Ou seja, o crescimento do lucro das empresas americanas vem sustentando essa alta. Mas isso no índice consolidado, como o Dan comentou, a gente teve uma grande rodada de mudança, né? De rotação cíclica entre os setores. Então, o que a gente vinha era um longo período de ações, né, consideradas valor, que são aquelas que estão com valor mais barato, né, e não aquelas que continuam subindo, ficando para trás, e mais recentemente um catch-up. Então, quando a gente olha uma alocação de um gestor internacional ativo que tem conseguido se beneficiar, né, dessas mudanças de rotação, ou seja, não comprar ações que estão caras demais, seguindo o fluxo, né, que seria o fator aí momento, a gente observa que esses gestores ainda têm conseguido performar bem. Mas, de uma forma geral, qualquer estresse, né, qualquer reversão nesse cenário que a gente vem seguindo, vai levar a uma correção muito grande nas bolsas internacionais, que é o que a gente viu, por exemplo, semana passada. Então, a gente prefere estar com uma posição reduzida, ou seja, -1, e olhar para outras classes de ativo, focando muito nos gestores ativos para essa estratégia, para fugirem nessa armadilha aí, né, esse velho trap de ações que estão extremamente alavancadas, que é um pouco o que esse gráfico da direita mostra, né? A gente ainda tem aí ações historicamente muito caras, elas estão entregando. Já no Brasil, a gente tem o oposto, né? Então, a gente aqui faz esse paralelo entre a Bolsa Internacional e o local. A discussão no Brasil é extremamente complicada, porque o componente de avaliação do preço das bolsas, ele tem que levar em consideração duas coisas. Uma, a expectativa de lucros, né? Ou seja, os fundamentos, e outra, fluxo. Então, quando a gente olha para fluxo, a gente destacou que o investidor estrangeiro, eu brinco que o investidor estrangeiro faz conta, né? Ele olha menos notícias, ele é menos impactado, né, pelo news flow aí de curto prazo e olha mais esses fundamentos. Então, os fundamentos, eles mostram que a gente tem uma expectativa de lucro na Bolsa Brasileira nas máximas históricas. Isso muito levado pelo quê? Pela alta do preço das commodities, né? A gente teve uma questão com o ferro, que teve um ajuste, mas todas as outras commodities continuam muito altas. Todas as empresas exportadoras se beneficiando desse câmbio alto e, na verdade, uma dinâmica ainda pós-pandemia que faz com que a expectativa de lucro na earnings per share, lucro por ação, continue muito elevada. E olha o que é mais interessante, apesar de toda a nossa reversão de humor, de fluxo, esses dados não sofreram um forte ajuste. Consequentemente, a relação preço-lucro segue em queda desde o ano passado. A gente tem conversado muito com gestores que é quanto esse número, que é um resumo do input dos analistas, né, locais e globais na Bloomberg, refletem a realidade que os gestores estão vendo. E o que a gente tem ouvido deles, né, muitos falam, olha, realmente a gente nunca viu coisas tão baratas na bolsa local. Esse gráfico aqui de baixo, né, mostra essa relação preço-lucro para o histórico bem grande. Então, a gente está nas mínimas históricas aqui, a gente está falando de 15 anos de gráfico. Então, eu nunca vi uma bolsa tão barata, mas a gente espera, sim, alguma reversão das expectativas se esse cenário de crescimento menor se materializar. A gente teve agora, recentemente, a revisão do PIB do segundo trimestre e o PIB do terceiro trimestre, mostrando que a gente está numa recessão técnica, né? São 2 trimestres de PIB negativo e a gente não está vendo nenhuma perspectiva de melhora. Então, a gente tem que ter cautela com a Bolsa, principalmente no curto prazo, tanto pelo fato de que a gente não espera grandes good news, né? Não tem nenhuma reforma que deve ser aprovada no curto prazo, nenhuma notícia muito positiva, a não ser uma mudança aí na terceira via, né? Ou seja, news flows que não são tão fundamentalistas, mas, ao mesmo tempo, a Bolsa, para um investidor de longo prazo, se encontra num patamar atraente. Então, como o Dan comentou, a gente não está se posicionando no sentido de comprar mais, né? Ou seja, voltar a uma posição mais otimista que a gente tinha há pouco tempo, a gente está mantendo as nossas posições, porque o curto prazo ainda é muito nebuloso. Mas para aqueles investidores que estão abaixo, né, do que seria o seu ponto neutro, é o momento de começar uma estratégia de se posicionar, né, no sentido de horizonte mais longo do tempo.
Porque se a gente mirar uma bolsa, né, cujo prazo médio é 10 vezes preço-lucro, né, historicamente é 12 vezes preço-lucro, que a gente não espera que vai voltar para esse patamar no curto prazo, mas é uma tendência de mais longo prazo, a gente ainda tem um upside interessante. Então, resumindo a nossa visão para a bolsa, né, tem ativos muito baratos, a gente ainda não consegue, né, ter uma confiança nessa perspectiva de lucro, porque a mudança de humor, crescimento, subida de juros é muito curta, então esse número pode simplesmente subir, né, porque a minha expectativa de lucro caiu, mas no horizonte mais longo de tempo, a gente espera aí uma tendência de normalização, principalmente porque, como a gente comentou, tem um fluxo do investidor estrangeiro que contrabalanceia, principalmente investidor pessoa física, que tem sido muito avesso a risco. Então, a posição para a Bolsa, né, segue aqui no neutro, a gente fez essa mudança há 2 meses, a gente só deixa reforçado, enquanto para as bolsas internacionais a gente segue abaixo de um ponto neutro, né, abaixo do que seria o alvo de uma carteira internacional, geralmente tem 50%, 60% em ações, a gente tem trabalhado mais próximo a 30%, 40%, né? Não é que a gente está fora, mas abaixo da posição normal. Quando a gente olha para crédito, aí é uma classe que a gente precisa parar e explorar um pouco mais. Por quê? A gente tem também feito várias conversas com gestores, nos quais os desafios para as empresas nesse cenário de crescimento mais baixo, os resultados das vendas de Black Friday foram bem complicados, esse terceiro trimestre foi bem complicado para o varejo. Para quem assistiu às nossas últimas apresentações, a gente sempre vinha mostrando que o cenário do livro era esse, né? O terceiro trimestre ia ser o mais desafiador, para um gargalo de estímulos e uma dificuldade muito grande de recuperar a atração, mas o fato é que a indústria vem sofrendo. Então, o que a gente tem? As bolsas internacionais, esse índice vermelho, né, são as bolsas, a renda fixa internacional, com mais risco já sofrendo com essa abertura de juros do cenário internacional, mas os índices locais ainda pagando spread interessante em relação ao CDI. Na nossa visão, as empresas não vão sofrer no curto prazo dificuldades de caixa e de default. As empresas continuavam, né, vindo ainda com as empresas que sobreviveram à pandemia, fizeram sua lição de casa, reorganizaram as suas estruturas e continuam saudáveis em termos de relação dívida, né, alavancagem, pelo menos as empresas que os nossos gestores, né, estão posicionados. Por outro lado, vai ser muito difícil conseguir sustentar a margem de lucro com essa inflação tão alta, né? Fazer o repasse de custo ano que vem. Então, é muito importante ser muito seletivo nessas estratégias de crédito, muito, né? Para a gente conseguir manter essa que, na nossa visão, é a classe mais atrativa para o investimento de 2022, principalmente a classe que a gente chama de high yield. Por quê? Essa é uma foto do carrego em percentual do CDI dos 2 principais fundos que a gente tem alocação. Um deles se encaixa na carteira de estruturados, porque não é renda fixa, é multimercado, e outro como renda fixa mesmo. Mesmo com o fechamento de spread recente, a gente está falando aqui nessa carteira de CDI mais 3,8, né? CDI mais 3 líquido. Com o aumento do CDI, essa classe volta a ficar muito atrativa em relação às outras opções de investimento que eu tenho, mesmo uma NTNB pagando um juros mais longo. Essas estruturas que, apesar da gente chamar high yield, na verdade não são high yields no sentido de um alto risco de probabilidade, são empresas menores com estruturas robustas de garantia que dão a proteção. E também com essa visão dos gestores que buscam essas empresas que têm capacidade de repassar o preço e uma alavancagem menor. Então, essa estratégia, na nossa visão, é o colchão para segurar uma posição mais ativa no ano que vem. A gente consegue ter uma carteira com carrego importante, com alfa importante, com uma volatilidade menor e sem, na nossa visão, ter de fato um risco aí de solvência, um risco de default propriamente dito aumentado nesse curto prazo, nessas carteiras mais seletivas que a gente comentou. Já para os juros, né, para o mandato aí ligado às NTNBs, a gente tem também um desafio de curto prazo, de volatilidade, mas ainda um carrego muito importante. Então, o Dan comentou que agora a curva ela já precifica um bump, né? Ela tem um aumento, aqui a expectativa embutida do CDI, o CDI chegando a alguma coisa entre 2,25, 12,25, 12,5 e voltando a cair
já no ano de 2023, né? Então, o cenário aqui que a gente vê nosso economista falando que isso pode voltar a cair já para 8% no final de 2023. Então, o que está embutido nessas expectativas e o que a gente deve considerar quando olha para o cenário de juros? Primeiro, ainda vai ser um ano de muita volatilidade para essa parcela. Mas dentro de um contexto internacional, o Brasil foi o país que saiu na frente nesse cenário de subida de juros. Então, uma subida muito grande, uma subida planejada, né? Não uma subida muito grande, mas uma subida planejada dos juros internacional deve ter um impacto menor do Brasil do que de outros países que estão mais atrasados nessa curva, né? Então, a gente sai na frente, se posicionando para esse cenário de uma inflação global mais alta. A nossa inflação é um desafio muito grande, o Dan falou sobre isso bastante, mas a gente tem, até o momento, né, a sustentação de uma política econômica disciplinada, responsável, o que é diferente do cenário que a gente viveu de 2013 a 2016, né, o começo de 2016. A gente não tem o rompimento do tripé macroeconômico, independente de qualquer discussão política. A gente mantém na nossa cabeça, né, isso é chamado viés de ancoragem, as taxas desse período recente, que são de 2013 a 2015, como uma referência. Se tudo der errado no Brasil, o juro longo pode voltar a 17%, a 14%, a NTNB pode voltar a 7%, 7,5%, o que me diz que eu não vou voltar para esse patamar, e com base nisso a gente se posiciona. O que me diz isso é a estrutura macroeconômica, onde a gente vai ter, né, um desafio muito grande de crescimento, nosso emprego muito alto. Então, para a gente sustentar essa política macroeconômica, em algum momento a gente tem que voltar a reduzir juros. A gente tem essa, né, atitude do Banco Central, do Copom, subir para a conta alta da inflação, ancorando as expectativas de longo prazo, apesar de estar sendo difícil para o Copom segurar 2023, esse tripé macroeconômico está fazendo sentido, e a gente tem um cenário de juros internacional ainda abaixo daquele período, né? Mesmo com uma alta prevista, ninguém está prevendo que volte a um período de juro longo aí, internacional de 4, 4,5. Todo esse contexto que a gente está falando, sustentado dessa forma, faz com que o equilíbrio de juros seja num patamar menor, que a gente volte abaixo de 2 dígitos já em 2023. Então, nesse cenário, ainda tem uma gordura muito importante na curva. Então, a gente continua sustentando essas posições de juros longos como complemento daquilo que a gente falou do CDI+. É uma carteira de renda fixa rendendo aí em linha com as minhas metas de longo prazo, em linha com as minhas metas atuariais. Então, a renda fixa de juros longo é um componente basicamente tolerância a risco de curto prazo versus objetivo de retorno de longo prazo. Quando a gente olha o que aconteceu com as curvas, né, vou dar um zoom aqui que fica mais fácil, a curva pré, como o Dan comentou, já fechou uma boa parte, então esse longo já considera esse cenário que a gente vai ter que voltar a subir, a reduzir juros a partir de 2023, e a NTNB reduz muito menos. Se a gente considera a alta da NTNB, a gente chegou a bater, né, no intraday lá, teve um dia que as NTNBs longas chegaram a negociar acima de 5,60, fechando aqui no 5,5, e ela fechou só para 5,25, enquanto no pré-longo eu tenho um fechamento aqui de mais de 1,5 percentual, a NTNB está fechando só 0,28. Não é pouco, porque a gente está falando de uma NTNB longa, então o impacto disso no portfólio foi em novembro, começo de dezembro, uma recuperação muito grande desses índices, mas a gente tem ainda um espaço para acomodar. Então, eu vou reforçar essa mensagem, né? Vamos combater o viés de ancoragem, de olhar um número isoladamente no passado e ter ele como referência. A gente tem que olhar todo esse contexto de manutenção do tripé econômico, cenário dos juros internacional, e aí lidar internamente cada um com a volatilidade de curto prazo, mas uma carteira com carrego nesse cenário de inflação mais alta, de inflação mais 5, continua sendo uma classe de ativos muito importante para os institucionais. No juros internacional, para eu encerrar aqui, vale a pena a gente explorar algumas coisas. Esse é um estudo super interessante do Fred, que é o Federal Reserve aí de Atlanta, que na verdade ele faz referência ao estudo, né? Porque lá eles têm o Federal Reserve global e eles têm aí os estatais, né, como núcleos de pesquisa mesmo. Esse, na verdade,
é um estudo divulgado pelo de Atlanta, mas que foi feito pelo de Cleveland, né, que é bem interessante o que eles colocam da relação de longo prazo da inflação esperada de 10 anos, o risk premium, né, da inflação, então quanto você espera receber por manter um título indexado à inflação, e a taxa de juro real de longo prazo. Então, propositalmente, eu deixei essa série bem longa, que mostra que quando a gente olha essas taxas de longo prazo, né, principalmente esse 10 years expected inflation, apesar dele ter subido muito em relação a 2010, ele ainda está num patamar histórico alinhado. Consequentemente, o que a gente tem aqui? Eu mantenho a Selic deles, né, que é o Fed Funds Ratio, perdão, muito baixinho, mas a taxa de 10 anos justamente se alinhando com essa média histórica. Então, o mercado já está precificando uma volta para a normalidade. A gente espera aí que possa ficar alguma coisa entre 1,5 e 3. Qual que é o risco? Que é o risco de inflação que o Dan comentou. Se a gente volta a cenários de inflação anterior ao que era uma década atrás, e a gente volta a falar de taxas aí de 4%, 5% na ponta longa. Aí sim é um risco adicional, principalmente para o nosso cenário de juro local. Mas na renda fixa internacional a gente está ainda muito under, né? A gente está aqui no -2 para essa renda fixa global de baixo risco. Por quê? Porque se a gente olhar de novo uma série mais longa, a gente vê que os spreads ainda estão nas mínimas históricas, apesar de eu ter essa subida de juros na ponta longa, a gente continua com taxas muito baixinhas. O que a gente teve foi uma abertura no high yield que levou àquela rentabilidade ruim ao longo dos últimos meses, e a gente não vê, né, comparado com um título local, uma atratividade para nós posicionarmos na renda fixa internacional. Então, qual que é a nossa visão para o cenário internacional? Estou fechando aqui minha fala com os alternativos, né? Tem diversas estratégias, principalmente aquelas ativas, que podem se beneficiar desse cenário positivo sem ser de uma forma indexada. Então, numa carteira internacional hoje, qual que é o nosso maior peso? São o que eles chamam alternatives, e o alternatives lá é um pouco diferente do nosso hedge fund tradicional, principalmente o alternatives que nós podemos investir, nós clientes institucionais no caso, que são os hedge funds mais ativos, né? O que a gente consegue é montar uma carteira que trabalha de uma forma mais sustentável com os fatores de risco, né? Então são aqueles factor invests que a gente está falando de carrego de juros, de momento, de volatilidade, uma carteira de commodities, diversas estratégias que são diversificadas desse risco tradicional. Bolsa extremamente cara e renda fixa com risco de aumento elevado aí por conta da inflação, acima do que está sendo projetado até o momento para os próximos anos. Então, na carteira de alternatives, a gente fez isso ao longo desse ano inteiro com muito sucesso, com resultado muito interessante, uma volatilidade menor, a gente obtém a real diversificação para os ativos brasileiros. O que eu quero dizer com isso? Se eu comprar a Bolsa Internacional, a gente tem uma piora do cenário da China por algum motivo, ou uma piora do cenário do Covid, uma inflação, nossos 3 riscos, né? A inflação muito elevada nos Estados Unidos. A gente tem um risk-off internacional, perdão, que vai respingar aqui no cenário brasileiro de qualquer maneira. Então, eu não estou fazendo uma real diversificação. Né? Na renda fixa, a mesma coisa. Se a gente tivesse inflação americana, principalmente, mas também na Europa e em outras regiões do mundo, subindo muito além do previsto, a gente tem uma inversão nessa expectativa de juros, né? Uma estilingada nessa expectativa de juros, que já vem subindo, isso se reflete no mercado local da mesma forma. Mas nessa classe de alternatives, a gente tem diversas outras exposições a fatores de risco que vão nos proteger. Então, na hora de montar uma carteira internacional, né, a gente tem feito muito isso no nosso fundo, que é o Multi-Asset Solutions, a gente precisa entender que o cenário para 2022 é completamente diferente do que foi o cenário de 2021, e por isso, justamente, o portfólio tem que considerar isso. O backtest, né, as análises de seleção de fundos olhando aí para o histórico de 2021, não vão ser uma boa proxy para o cenário de 2022, 2020 e 2021. Falando só um pouquinho dos multimercados na nossa visão local, o multimercado tradicional a gente segue, né, neutro, no sentido de que a gente acha que esses gestores locais também estão conseguindo se posicionar de uma forma diferente para esse cenário de juros, depois de terem apanhado muito no primeiro semestre
Os gestores que a gente escolheu para a nossa carteira também têm sido gestores com uma construção de portfólio diferente, conseguindo se beneficiar de outras, né, oportunidades de ativos, né, de fatores de risco, e aí a gente prefere estar alocado nos que a gente chama de descorrelacionados, né? Então, estratégias quantitativas, de fatores, arbitragem, para justamente proteger o Brasil desses cenários mais pessimistas, né? Proteger nossa carteira para cenários mais pessimistas de Brasil. Os gestores macro, a gente fez um processo importante de seleção daqueles que têm uma abordagem diferente, não comprando, né, bolsa, juros e moedas simplesmente. A gente gosta bastante da estratégia de equity hedge, porque são gestores que têm conseguido surfar esse cenário, né, de ativos muito descontados na bolsa, sem correr o risco direcional dessa estratégia, mas não é uma classe onde a gente está com posicionamento acima da nossa média histórica. Onde a gente prefere estar posicionado dessa maneira? Nos ilíquidos. Então, na parcela de imobiliários, mas não esses imobiliários de negociação em bolsa, realmente projetos, estratégias de mais longo prazo, e os private equities, onde o prêmio nesse momento de Brasil está bastante atrativo e onde a gente tem conseguido também encontrar oportunidades mais dependentes do micro do que do macro, né? Tem estratégias, por exemplo, que estão muito relacionadas ao Brasil e bem, não vou nem citar aqui porque parece que eu estou desmerecendo alguma, mas, por exemplo, infraestrutura, a gente não acha que é o momento. Infraestrutura é uma classe que depende de investimento do governo, de parcerias. A gente não tem clareza ainda de que isso vai ser um momento onde o Brasil vai aumentar a sua média histórica de investimento em infraestrutura com esse endividamento, mas a gente gosta muito das classes de venture cap, de outras estratégias, e o imobiliário da mesma forma. A laje corporativa, Faria Lima, talvez não seja o mais atrativo, é o shopping, mas tem diversas outras estratégias, galpões de logística, e-commerce, investimentos para baixa renda, que numa visão de mais longo prazo conseguem beneficiar bastante o portfólio. Então, tanto nas classes aqui de imobiliário quanto private equity, a gente está no mais... Acho que é isso. Não consigo falar tão rápido quanto eu já esperava também, mas a gente tem uns minutinhos aqui para perguntas.